aqui as nossas histórias, o Woke Exploitation da Globo não passa da página 2. O que aconteceu? Vocês devem ter acompanhado esse episódio que ocorreu, foi na terça-feira aqui em São Paulo, tá? Ali na Baixa Augusta, no Centrão, houve uma reintegração de posse definida pelo STF. A polícia chegou, a polícia de choque, claro, com seus escudos, cacetetes, armas antimotim, isso transmitido ao vivo pelo Globocop, o helicóptero da TV Globo, vocês estão vendo a imagem do Globocop. O que aconteceu? São 100 pessoas, 250 famílias, foram despejadas desse hotel, era o Baixo Augusta Hotel, tá? Que foi tomado pela Frente de Luta por Moradia, a FLM, desde o início de abril. Tá? Eles tomaram essas 250 famílias. Os seus proprietários alegaram que ele não estava abandonado, porque funciona o escritório comercial do empreendimento, que é uma mentira. Isso daí. É interessante o seguinte, as imagens mostraram, e essa foto, tá? Você pode ver, a sua maioria, mulheres e crianças negras sendo despejadas, apesar dessa frente de luta por moradia ter organizado tudinho. Olha, vamos sair em paz, tudo estava organizado para sair. Mesmo assim, a truculência da polícia, eles entraram com tudo, com escudos, empurrando, derrubando idosos, empurrando crianças negras, pobres. Tá? Isso não foi o suficiente para demonstrar aquela mesma indignação que no Todo Fantástico, hoje vai ter Fantástico daqui a pouco, já deve estar começando, essa indignação woke, né? Olha, o racismo estrutural, ali não houve racismo estrutural, não foi feito nenhum comentário, uma cobertura anódina, nenhuma voz aí para, olha, negros, pobres, mulheres, sendo barbarizados ou sofrendo a violência da truculência policial. Tá? É interessante o seguinte, aí você percebe que não passa da página 2. Tá? O woke, né, com essa expressão, na verdade, o woke exploitation. Você sabe que o woke é um termo político afro-americano para se referir a questões relativas à justiça social de raça e gênero, de wake, despertar. Tá? Mas exploitation, transformar em show voyeurístico as mazelas sociais do que a gente chama de demasiado humano. Transformar todo esse racismo, tudo isso em um show exploitation, voyeurístico. É interessante que tudo isso, essa coisa woke, começou com o quê? Após o golpe de 2016, a Globo, muito pragmatismo, oportunismo e pragmatismo político, resolveu fazer uma minimização de danos, controle de danos. A gente sabe que a Globo, durante o jornalismo de guerra, deu visibilidade para esses grupos de extrema-direita, racismo, intolerância, ódio, deram visibilidade para engrossar o caldo do golpe. Tá? E quando eles viram que o gênio não queria voltar mais para a garrafa, estava solto, eles resolveram lavar as mãos, tipo, olha, nós não mexemos nessa lama psíquica. E eles começaram a adotar esse vocabulário woke, as causas identitárias passaram a fazer pauta, inclusive do telejornalismo. Na verdade, isso bem forte, você pode ver começaram as pautas identitárias, mas a coisa ficou mais woke a partir do BBB 21, digamos, a fase militante da Globo, né? Começa aí com o BBB 21, vocês devem estar lembrados que a fase anterior com o Pedro Bial, tá? Que quando acontecia alguma situação politicamente incorreta, vocês devem lembrar disso, o Pedro Bial diluía, nas suas crônicas sobre as questões humanas, ele diluía o climão.
Com a entrada do Thiago Leifert, virou um jogo mesmo. Virou o woke exploitation. Aí veio aquela questão de criar propositalmente uma biodiversidade, entre aspas, na casa mais vigiada do país. Para quê? Para criar, para incitar, cutucar, para criar, aí sim, sem mais a diluição que o Pedro Bial dava no passado, mas incitar mesmo racismo, intolerância, ódio, transformar em entretenimento mórbido, sensacionalista, essas coisas. É o woke exploitation. Tá? Então, isso até chegar ao Fantástico. O Fantástico agora está na militância, desde que finalmente, né, colocam aqui a Brita e a Maju Coutinho. Você tem aí a química perfeita, ou a tensão racial latente perfeita entre a caucasiana, né, e a apresentadora negra, tá? A tensão latente, uma tensão racial ali, mas é interessante o seguinte, o que ia falar aqui? Nós estamos aqui, estamos perdidos aqui na live, Lost in Live. É claro, a questão aqui que a gente pode colocar, vamos dizer assim, 4 teses, até onde vai a página 2, tá? É o caso dessa reintegração de posse. Toda essa indignação woke que coloca no Fantástico tal, é o seguinte, ok, vocês podem se organizar, mulheres, feministas, se organizar, levantar bandeiras, desde que fique no campo cultural e não vá no campo da economia e da reivindicação de direitos civis e econômicos. Então, negros, trans, mulheres, pode se organizar, protestar, levantar bandeiras, a gente dá apoio, mas não pode entrar no campo político da luta de classes, que é o que estava ali no... Então, mulheres negras, pobres, o problema é que estão se organizando politicamente através de uma frente, que tem líderes negros também. Essas lideranças jamais vai ver no Fantástico. Tá? Então, o que temos aqui, claro, você pode falar, ok, uma emissora que finalmente despertou da alienação depois de anos, né, naquele imaginário Hans Donner, mostrando um Brasil branco e platinado nas suas telenovelas, aquele Brasil criado pelo designer gráfico Hans Donner, tá? A ideia da Vênus platinada. Finalmente descobriu que o Brasil não é branco. Ok, a Globo caiu em si, mas não é isso que mostra, só vai até a página 2, tá? Como mostrou lá. Então, nós temos aqui essa coisa da woke exploitation para a gente avançar. Veja esse caso. O Rafael Ramos, jogador do Corinthians, que ele é português, vocês devem ter acompanhado na questão lá que teria cometido injúria racial no jogo do Corinthians contra o Internacional. Tá? Teria chamado de macaco. Tá? E pelas perícias, né, feitas de leitura labial, não houve a sílaba bilabial obrigatória para falar a palavra macaco. Ele não usou isso. O interessante é que a Globo, aí essa coisa da woke exploitation, desde o início já colocou o jogador Rafael Ramos ao lado de outros eventos, como da torcida do Boca Juniors, imitando o macaco para a torcida do Corinthians, já colocou assim, olha, uma recorrência no futebol. Então, há uma questão, vamos dizer assim, dessa woke exploitation, vamos dizer assim, fazer essa jogada casada com as estratégias alt-rights da extrema-direita e de Bolsonaro. A gente sabe que Bolsonaro, a questão dele de vida e de morte é trazer a discussão política para o campo da guerra cultural, porque no campo da economia ele perde. Ele perde. Se trouxer isso para o campo cultural, é o campo simbólico em que a extrema-direita está mais confortável e à vontade. Então, pode ver que a Globo ela alimenta isso. Ela quer. Então, vê esse caso, olha, não foi comprovado. As perícias estão indicando que o cara não disse isso.
ele é português, se sou ele, eu me mando para Portugal. Então, há uma coisa de, não sei se vocês estão me entendendo, incitar esse tipo de coisa. Assim como, pode ver isso aqui, manchete de hoje da Folha Online, escorregões de Lula em linguagem inclusiva vira alvo de aliados e rivais. Então, o Lula supostamente está derrapando na linguagem inclusiva. O que é a linguagem inclusiva? Então, ele fala índio em vez de indígena, diz a matéria. Escravo no lugar de escravizado. O Lula fala que está 76 anos com tesão de 20. Isso é sexismo. Então, a grande mídia está querendo empurrar a discussão política para esse campo. Então, olha, Lula está indispondo com as lideranças LGBTQ+, com todo mundo, porque ele não está usando a linguagem inclusiva. Olha, essa questão. E o problema, para a gente avançar, pode ver aqui, também não passa da página 2, a terceira via. A tese desse humilde blogueiro é o seguinte: assim como aquela reunião lá em Porto Feliz, desse acordão que está sendo a grande elite, Big Tech, Big Money, com o líder da nova internacional de direita, Elon Musk e Bolsonaro, também a MDB, PSDB, assim como a TV Globo, simulam serem oposições a Bolsonaro. Mas, na verdade, eles sabem, como nessa manchete aqui que vocês estão vendo, aqui, no fundo, o Aécio Neves quer Bolsonaro. Ele próprio está torpedeando a terceira via. E o problema é o seguinte: Aécio tenta derrubar Tebet e Dória para colar em Bolsonaro. A questão é o seguinte: o problema é que o Dória, assim como o Moro, eles não souberam brincar. Eles, de fato, acreditaram que podiam ser candidatos à terceira via. A terceira via é uma simulação. É uma simulação para tucanos e MDBistas posarem de oposição. Vocês podem ver que é uma corrida de freio de mão puxada. Eles não querem criar a terceira via. Foi o Moro e Dória que acreditaram. Eles não sabem brincar. Então, o Dória que resolveu ser o anti-Bolsonaro. Eu estou do lado da ciência, eu faço vacina, eu não sei o quê. E aí torpedearam, vão colocar a inexpressiva Simone Tebet. É um jogo para não ganhar, freio de mão puxado, porque eles sabem que no final eles vão se aliar ao Bolsonaro. Tá? Então, esse papo de terceira via que a grande mídia está alimentando, dando espaço, será que sai ou não sai? É um jogo de simulação, é o que a gente chama de guerra híbrida, guerra criptografada, em que eles estão criando uma aparência para posar de oposição, mas no final eles vão... E para terminar aqui a nossa live, está acabando aqui tudo, aqui o vinho e tudo, tem que acabar. Acaba a bebida, acabou a festa.